Aí nós avançamos um pouco mais, aí a novidade do CPC de 2015 é a eficácia que se chama autorizante de alguns precedentes. Isso é um mecanismo fantástico que, na minha concepção, os juízes e tribunais do trabalho ainda têm utilizado pouco. O que é essa eficácia autorizante? É quando o juiz verifica, no caso concreto, a probabilidade de razão da parte. Explico aos senhores. E aqui eu pego como exemplo uma tese do professor Marinoni, aqui da Federal do Paraná. O professor Marinoni diz que, quando alguém entra com uma ação, em regra, eu leio a petição inicial, sem ouvir a parte contrária, sem instrução, sem nada, a probabilidade de direito dele é pequena. Conforme eu vá caminhando no processo e colhendo provas e ouvindo defesa, a defesa já não trouxe recibo sobre tal tema, as testemunhas já afirmaram algo da inicial, aquela probabilidade de que o autor tenha razão, ela vai subindo. Quando ela chega num tal grau de probabilidade, matematicamente, de 70% ou mais, significa que a chance do autor é muito grande. Então, isto estava autorizado, a técnica que nós conhecíamos de antecipação de tutela no modelo anterior. Eu inverto o ônus do tempo no processo. Nesta fase processual, pós-audiência de instrução e antes da sentença, porque foi designado perícia, em relação ao pedido de verba rescisória, quem tem mais razão? Pela prova dos autos, parece-me o autor. Ele tem 75% de chance de ter razão. Então, eu concedia a tutela antecipada. O CPC de 2015, meus amigos, aproveitou esta ideia e disse o seguinte: quando alguém pede algo com base em precedente obrigatório, o juiz está autorizado a inverter os ônus do tempo do processo já no início. Em outras palavras, quando o trabalhador pede uma ação trabalhista algo que esteja de acordo com o precedente obrigatório, o juiz está autorizado a conceder uma tutela de evidência para inverter o ônus do tempo do processo no início e já entregar a ele o bem da vida. Veja que interessante. Então, se eu peço algo que está embasado em precedente obrigatório, o juiz está autorizado a inverter esse ônus do tempo e já concedeu ao autor desde já, aquele direito. E esta técnica vale, inclusive, meus caros, para obrigações de pagar. Então, há possibilidade, diante de uma sentença de fundo, o autor já desfrutar dos benefícios financeiros em relação a determinado pedido. Quando aquele pedido dele, repito, está amparado em precedente obrigatório que autoriza o juiz a assim se comportar. E esta eficácia, este efeito autorizante, também é muito interessante, em atribuindo poderes muito maiores aos relatores em tribunais, desembargadores e ministros monocraticamente. Isto significa dizer que quando um juiz julga de acordo com um precedente, ele tem acesso ao segundo grau de jurisdição? Tem. Não é eficácia obstativa, que só é no TST. O recurso só no TST. Mas, quando ele julga com base em precedentes, ele tem acesso ao segundo grau, mas o relator, analisando e verificando que o juiz aplicou bem o precedente obrigatório naquele caso, o relator está autorizado a monocraticamente, em seu gabinete, já julgar, mantendo a sentença, sem precisar levar para a turma. Sem precisar de pauta, sem precisar levar para a turma. É evidente, meus caros, que dessas decisões cabe agravo interno regimental, com sustentação oral, não há, digamos, restrição da atividade advocatícia do devido processo legal, não há. Mas há esta autorização de antecipação de resultado. O relator disse, ó, se o juiz julgou bem, aplicou o precedente obrigatório, eu aqui confirmo a sentença monocraticamente com decisão em gabinete. Ponto. Sem precisar pedir pauta, sem precisar aguardar reunião da turma de julgamento. E esta eficácia autorizante serve também no lado contrário. Vejam que interessante. O juiz julga e não toma conhecimento do precedente obrigatório. O juiz julga e desconhece a eficácia do RE 590-415 do Supremo. A parte que a autora, no caso que foi desprestigiada, que não teve o precedente aplicado, acessa o segundo grau. Aí é o inverso. O desembargador relator, verificando que o juiz não aplicou o precedente, e era caso de aplicação, ele julga monocraticamente, em gabinete, reformando a sentença, sem precisar de pauta e sem precisar de reunião da turma. Veja que interessante. Esta é uma novidade do CPC de 2015, que eu disse aos senhores, muito pouco explorado
ainda pelo processo do trabalho.